Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, nessa tarde, gostaria de deixar uma palavra para você. Eu creio que o Senhor Jesus falará com você de uma forma clara e objetiva. O texto que eu quero expor é um texto muito conhecido e ele se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena oração, e após o término, eu irei expor o texto. Feche os seus olhos, oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Fala conosco através da tua palavra. Vem nos admoestar, nos aconselhar, nos repreender. Vem alimentar nossa alma através da tua palavra. Fala conosco de uma forma clara e objetiva. Assim eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: como vencer a ansiedade. O tema é: como vencer a ansiedade. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade, preste atenção, atinge adultos e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo São Paulo escreve a uma igreja chamada de Filipos. E Paulo é o fundador dessa igreja. E Paulo está preso em Roma. E Paulo escreve essa carta preso. Essa carta é chamada Carta da Prisão. E o texto que eu li, o apóstolo Paulo nos orienta como nós venceremos a ansiedade. E ele nos dará vários conselhos para nós vencermos a ansiedade. Primeiro, eu gostaria de falar sobre as causas da ansiedade. Primeiro ponto: a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Os crentes de Filipos não estavam vivendo em um paraíso, mas num mundo cheio de perseguições. E o próprio apóstolo Paulo, ele está preso. E brevemente ele será morto. Meu irmão, quando olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que governa as circunstâncias, ficamos ansiosos. Segundo ponto da mensagem: a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas
nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós desapontamos as pessoas e elas nos desapontam. As pessoas têm a capacidade de roubar o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa paz. Terceiro ponto, a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Aqueles que só se preocupam com as coisas materiais vivem inquietos, ansiosos. Aqueles que põem a sua confiança no dinheiro em vez de colocar em Deus ficam ansiosos. Quarto ponto, a ansiedade rouba nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os dilemas, os problemas. Portanto, elas sofrem antecipadamente. O problema, o dilema, ainda não chegou, não aconteceu, mas ela já está triste, abatida. Meu irmão, a ansiedade esgota a energia antes de o problema chegar. E quando o problema chega, a pessoa já está fragilizada. Eu acabei de falar as causas da ansiedade. Agora irei falar do remédio para a ansiedade. Qual é o remédio para a ansiedade? O apóstolo Paulo aqui no texto, ele fala que precisamos adorar a Deus quando oramos. Precisamos adorar a Deus quando oramos. É o primeiro ponto. Meu irmão, sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinhos com Deus e adorá-lo. Adorá-lo porque Ele é, porque Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Adorar a Ele porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos dilemas, os nossos problemas. Orar, meu irmão, é estar em comunhão com o Rei do Universo. Adoramos a Deus porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o Jeová Shalom, Senhor da paz. Hoje, nessa tarde, Jesus está te dando paz. E vocês que ouvirão, assistirão essa mensagem à noite, Jesus está dando a vocês também paz. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor da paz. Meu irmão, em vez de ficarmos ansiosos, devemos meditar na majestade de Deus e descansarmos nos seus braços. Se Deus é o que Ele é, e se Ele é o nosso Pai, não precisamos ficar ansiosos. O segundo remédio para nós vencermos a ansiedade, Paulo nos orienta aqui no texto. Paulo diz que podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. O texto diz: e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular
o peso da ansiedade no nosso coração. Meu irmão, entre no seu quarto, feche a porta, ora em secreto, conte tudo para Jesus, seja sincero para com Jesus, conte a Jesus suas dores, suas aflições, suas inquietações, suas ansiedades. Entra no teu quarto. Quando? Hoje, meu irmão, suplique a Jesus, ore a Jesus. Talvez o homem não vai resolver o seu problema, então somente Deus resolverá o seu problema. O terceiro conselho do apóstolo Paulo para nós vencermos a ansiedade, o terceiro remédio está no verso 6. Parte C. Apresente seus pedidos a Deus com ações de graças. Meu irmão e minha irmã, devemos ser gratos a Deus, devemos agradecer a Deus, devemos olhar para o que Deus já fez por nós. Pense comigo, o que foi que Deus já fez por você? Cogite aí. Você poderia hoje estar morto. O Covid veio e não te levou. Por quê? Porque Deus te protegeu. Você já ficou um dia sem comer? Não. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Lembra de você antes? Você era escravo do pecado. Você estava preso espiritualmente. Jesus o escolheu, o libertou do pecado e te fez uma nova criatura. Seja grato a Deus pela comida que você come, pela água que você bebe. Seja grato a Deus pelo ar que você está respirando. Seja grato a Deus, agradeça a Deus por acordar vivo e contemplar esse céu maravilhoso, esse céu azul, essas nuvens. Sentir o vento, comer essa comida maravilhosa. Seja grato a Deus. Tem pessoas hoje no hospital com câncer. Em breve morrerá e você está aqui de pé, respirando, saudável. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por todas as coisas. E o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graça, em qualquer circunstância. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, gostaria de finalizar com uma ilustração. Preste muita atenção para você assimilar, entender, captar. Pois bem, imagine que você está caminhando por uma longa trilha carregando uma mochila. No começo, a mochila está leve, mas cada quilômetro você vai colocando mais pedra dentro dela. Uma pedra representa uma preocupação. Por exemplo, e se, olha a condição, e se eu não conseguir pagar as contas? E se algo ruim acontecer com a minha família? E se eu falhar?
Logo, a mochila está tão pesada que você mal consegue andar. O problema não é a trilha, é o peso desnecessário que você escolheu carregar. Meu irmão, a ansiedade é como essa mochila. Ela se enche de suposições e medos sobre o que ainda nem aconteceu. Em vez de confiar no cuidado de Deus, tentamos carregar tudo sozinhos. E isso nos paralisa. E a Bíblia, meu irmão, nos convida a esvaziar essa mochila. 1 de Pedro 5,7. Lancem. Lancem é um verbo imperativo. Ou seja, é uma ordem. Lance o quê? Sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minha irmã e meu irmão, para nós vencermos a ansiedade, temos que adorar a Deus. Temos que ter comunhão com Deus. Devemos também apresentar a Deus os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas inquietações. Temos que apresentar. Devemos também agradecer a Deus quando oramos. Deus quer que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo, o que Ele fará. Então, lance a sua ansiedade diante de Deus, que hoje Ele vai tirar toda a ansiedade de você, toda preocupação, toda depressão, toda inquietação, diz o Senhor. Pois bem, que Deus abençoe você e a sua parentela. Mas antes de terminar, eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero entrar na Tua presença, quero Te louvar, quero Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar, na beleza da Tua santidade. Tua palavra diz que uma oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu Deus, nessa tarde, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra. E o Senhor falou conosco de uma forma clara e objetiva. O Senhor quer que nós lancemos as nossas ansiedades, os nossos dilemas, os nossos problemas. Aquele que pode resolver, que é o Senhor. Então, Pai, vem tirar de nós toda inquietação, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, Pai. Tira isso de nós. Porque Tua palavra diz em Tiago 5,16 que uma oração de um justo é poderosa e é eficaz. Portanto, Pai, recebe a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.